Bom dia! Nós vamos estudar capítulo 8, certo? Falando sobre fisiologia vegetal. Vocês estão vendo aí, né? E tem um tronco enorme aí na frente de vocês. A mulher é uma miniatura diante dele. Então, nós vamos ver a nutrição, né? Como é que as plantas se nutrem. Então, nós temos vendo aqui as plantas carnívoras. Elas se nutrem com insetos, com animais, certo? Aqui são dois tipos que vocês estão vendo. A dionéia, que é chamada ou papa-moscas. Por quê? Elas têm uma sensibilidade nela. Quando entra algum inseto, ela se fecha. Por quê? Porque aquele inseto pegou tipo um pelinho que ela tem dentro dela. Aí ela se fechou. E ele só vai sair dali até quando ela absorver ele. Essa outra aqui também é do mesmo jeito. O inseto que tocar nela, ela vai ter essa sensibilidade. Certo? Então, é a nutrição delas. Elas se nutrem tanto pelo solo como se nutrem também através dos insetos. Aqui eu tenho o quê? O transporte de água e minerais, certo? Então, nós sabemos que toda planta, ela necessita de água. De onde ela vai tirar esses sais minerais? Da terra. Por quê? Porque ela necessita da água e dos minerais que tem no solo. Então, vocês estão vendo aqui, né? Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho um tronco, certo? E aqui tem o pelo absorvente da água, que é lá na raiz, certo? Então, tem o que? O floema. Floema é essa partezinha azul. Tem o xilema, certo? O xilema já é essa outra parte aí. E tem o corticoide, certo? Então, nós estamos vendo aqui como é feito o transporte da água. Vocês vão dar uma lida para saber como é que é feito. Então, o xilema, ele leva para a planta que ela necessita, certo? E aqui eu tenho que a teoria da transpiração, coesão e tensão, certo? Então, vocês vão ver o que é isso. E nós sabemos que as plantas, elas transpiram e elas fazem o quê? Durante o dia, elas têm a absorção de quê? Das águas, de todo o solo, né? E o que ela absorve do céu? A luz, certo? Para se fortalecer. Então, vai ocorrer uma transpiração nela, onde cai aquelas gotículas, né? Às vezes a gente pensa que é até um bichinho que está fazendo algum xixi, mas não é não. É da planta que sai essas gotículas. E aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho os estômatos e o controle da transpiração. Então, é através dos estômatos que ocorre o controle da transpiração. Então, aqui vocês estão vendo o estômato aberto, certo? E estão vendo o estômato fechado. Certo? Vocês estão vendo aí mais embaixo, ó, os estômatos abertos. É quando ele está fazendo o quê? Uma transpiração. Aí ele se fecha, certo? Aí vamos aqui. Aqui vocês estão vendo o estômato aberto. Vocês vão ver o que acontece quando os estômatos estão abertos. Então, ele vai o quê? Absorver luz, o gás carbônico ele vai soltar, certo? Do mesmo jeito somos nós. Aqui eu tenho um transporte da seiva orgânica. Então, como é feito esse transporte? Esse transporte tem o quê? O vaso lenhoso, certo? Aí eu tenho o quê? O fluxo de água, que é absorvido, e tem a seiva bruta, certo?
Então, vocês estão vendo aí, é como se fosse um filtro aí, nessas placas que estão aí. Então, vocês estão vendo aí como é o nome da célula. O nome da célula. Célula companheira, certo? E tem a célula produtora de glicídios na folha. Aí vem o cloroplastos, a seiva elaborada, que é a seiva que elas vão transportar para toda a planta. E vem a célula companheira, célula consumidora de glicídio na raiz, no caule e etc. Então, essa célula ela vai fazer o quê? Ela vai consumir o glicídio desde a raiz até o topo da planta, que é a copa que nós chamamos, certo? Copa da planta. E isso são feitos pelos vasos condutores de seiva. Então, nós temos dois tipos de planta aqui, ó. Quando a planta ela é cortada, vocês estão vendo aí a morte das raízes da árvore, certo? E aqui, por quê? Porque essa planta, o acúmulo de seiva dela já não existe mais, certo? Então ela foi cortada, vocês estão vendo ela lá em cima, tá tão verdinha, tão bonitinha, mas depois quando é cortada, aí vai parar de ocorrer, certo? Transporte da seiva orgânica. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho uns hormônios vegetais, certo? Ou fito-hormônios. Do mesmo jeito que nós seres humanos temos os nossos hormônios, as plantas também têm os hormônios dela, certo? Então, nesses hormônios tem o quê? A auxina, certo? Que são os hormônios produzidos pelas células meristemáticas. Vocês já estudaram que faz parte dos tecidos, que faz parte da morfologia, certo? E aqui eu tenho a citocinina, né? E eu tenho também aqui a giberelina. E tenho o ácido abscísico. E tenho o etileno, certo? Então, tudo isso faz parte dos hormônios dos vegetais, certo? E continuando. Aqui também vai falar sobre os movimentos vegetais. Como nós sabemos que os movimentos vegetais, ele depende da luz, ele depende de um toque, ele depende do vento, tudo isso para fazer os movimentos vegetais. Aí vem aqui o fototropismo. Vamos ver o que é o fototropismo. Então, de acordo com o fototropismo, certo? A planta, ela vai crescer pedindo luz, certo? Você coloca essa planta num lugar fechado, escuro. Se tiver uma brechinha de luz do sol, ela vai crescer para o lado daquela brechinha que está, certo? Isso é o fototropismo da planta, porque o estímulo dela é pela luz, guiado pela luz, ó. Tanto que vocês estão vendo aí na outra página, o sol aí, certo? Ela vai crescer em direção ao sol. E aqui, nesse fototropismo também, certo? Ela sempre vai querer saber da energia solar. Aqui eu tenho um gravitropismo ou geotropismo. Eita, a palavra quase não sai. Então, aqui o estímulo é a gravidade, quando a semente germina, certo? Por isso que o nome é gravitropismo, certo? Ou geotropismo. Por quê?
Porque essa planta, ela para crescer, ela vai precisar da terra. E todo o sustento dela vai sair da terra, certo? Então, vocês estão vendo aqui, ó. E aqui também, nós vamos falar também das nastias. Vamos ver o que é. A nastias, ela corresponde ao movimento que não envolve crescimento e não são orientados, ou seja, são sempre iguais, não importando a direção do estímulo. Então, quer dizer, para ela tanto faz, certo? Ela está no sol como está na sombra, certo? Então, para ela, isso não modifica o seu desenvolvimento. Tanto que vocês estão vendo aqui, ó, essa plantinha aqui, como nós chamamos ela, né? No comum, o povo chama assim, Maria, fecha a porta. Maria, fecha a porta, tua mãe morreu. Aí vai, toca o dedo, aí a plantinha se fecha, certo? Mas o nome dela é chamado mimosa, certo? O nome dessa plantinha aí. Foi quem colocou, foi o cientista que colocou o nome dela de mimosa. Por quê? Porque ao tocar nas suas folhas, ela se fecha, certo? Ela se fecha. Então, esses são que os movimentos da planta, certo? Aí tem o fotoperiodismo, né? O fotoperiodismo, a duração do dia em relação à noite em um período de 24 horas. Aí por isso que recebe o nome de fotoperíodo, né? E a reação da planta a essa altura é chamada de fotoperiodismo, certo? Por quê? Porque ela está às 24 horas recebendo, certo? A floração ela pode ser influenciada pelo fotoperíodo, que serve de indicador da estação do ano. Então, nós sabemos que existe a primavera, o outono, certo? Então, para as plantas, elas reagem às estações, certo? Tanto como as flores, elas só dão mais na primavera, certo? E tem, olha, como está dizendo aqui, algumas plantas, elas florescem em qualquer estação. Elas não dependem do fotoperíodo, certo? Então, para ela, tanto faz ter o período como não, elas vão florescer em qualquer estação, certo? Mas, como nós sabemos, a estação das flores mesmo é a primavera, certo? Então, esse é o assunto que nós vamos estudar para a próxima prova, certo? E eu queria que vocês fizessem uma pesquisa sobre este assunto, certo? E aqui eu termino. E que vocês tenham um bom estudo e um bom dia para vocês.